seja bem-vinda a mais um bate-papo comigo. Uma daquelas conversas que precisamos ter quando a vida nos coloca de frente ao espelho e diz: e agora, vai fazer o quê? Hoje eu quero falar sobre um tema que mexe com muita gente, principalmente com as mulheres que, assim como eu, vivem o desafio de equilibrar maternidade e negócios. A pergunta é: realmente é possível conciliar negócios com maternidade? É força em forma de voz no nosso canal. Vamos juntas? A gente está no mais será que ela pode? Será que eu posso? Será que ela pode? Não sei. A gente está descobrindo ao longo dessa jornada jornalística e digital que eu me propus aprender. E fiz muitos amigos, fiz muitas parcerias, pessoas incríveis eu conheci. Então, o digital para mim veio como um presente. Jornalismo de volta aqui para você. O jornalismo de volta, só que digital. Digital, tecnológico, em HD. E que você pode ter tempo para você, mulher, né? A gente trata sobre isso, mulheres. A gente fala sobre os nossos embates, sobre as nossas doenças, sobre as nossas crenças, sobre as nossas cobranças, porque a gente já nasce com a culpa. Então, ao longo dos anos e gerações, essas culpas e divisões vão se aperfeiçoando. Até que um dia eu peguei no meu embate, né? Eu quero trabalhar, quero ser mãe, eu amo jornalismo, quero continuar fazendo alguma coisa. E como que eu farei isso? O jornalismo digital me trouxe. Então, esse projeto aqui, gente, para mim, sinceramente, é um sonho graças a vocês. Porque eu não tinha pretensão de fazer podcast nenhum. A minha intenção era me curar só, simplesmente. Ficar bem de cabeça, fazer uma palestra ou outra. Quando eu vi, o negócio pegou uma proporção que eu não estou segurando mais sozinha. A gente está crescendo a equipe, graças a Deus, e espero que só se alinhe a gente, pessoas do bem. Eu já tinha uma lista de entrevistados e essa pessoa que eu vou entrevistar hoje, ela se chama Fátima. Ela vai se apresentar já. E assim, foi assim, eu estava num curso de palestras com ela. Eu estava com a cabeça baixa, escrevendo tudo. Quando ela entrou para falar, foi uma das últimas. A gente já estava cansado. Eu lembro que ela entrou com uma bolinha, assim, de basquete, né? Pequenininha. E começou a jogar para todo mundo. A gente ficou endoidecido. Por quê? Ela era uma pessoa que eu jamais pensei em conhecer na minha vida. Sabe? Árbitra mulher, primeiro. Negra. E da seleção. Então, ela vai contar essa história para vocês. Mas quando ela começou a falar, eu fiquei assim, paralisada. Então, eu acho que vale a pena trazer esse conteúdo para vocês. Mulheres fortes, mulheres guerreiras, mulheres que não desistem. Elas insistem e persistem. É assim que eu sou, assim que ela é. Eu acho que vocês poderiam ser também. É essa a mensagem do canal. Então, eu vou falar com a Fátima, que eu já chamo de Fatinha. Bem-vinda aqui ao meu podcast. Será que ela pode? Que bom que você está aqui. Você já é uma amiga para mim, né? Já é uma pessoa querida. Enfim, a gente fez curso juntas, vem se falando sempre. E consegui marcar hoje com você, né? Porque tava difícil. Olá, se apresenta, Cristina, meu amor. Tá bom, muito obrigada inicialmente, sou muito grata para você por essa apresentação, por ter me convidado, por essa oportunidade de estarmos aqui e realmente podermos trazer um pouquinho do conhecimento desse meu mundo para que as pessoas saibam que nós, mulheres, também podemos estar aonde quisermos. E na parte do esporte, na área de educação, ainda mais. Então, muitíssimo obrigada. Será um prazer esse bate-papo, tenho certeza. E que vai abrir muitas portas para muitas outras mulheres, que é o que nós queremos, né? Isso mesmo. Obrigada a você por aceitar. Gente, essa pessoa aqui só vive viajando. Como que eu consegui marcar com ela hoje? Eu falei, não, tem que ser hoje e acabou. Segura ela, porque ela viaja bastante. E eu queria que você contasse, Fatinha, pra gente, aquela mesma emoção que eu tive quando eu ouvi a sua história.
quando você começou a contar da sua infância, porque olha, ela é uma mulher negra, ela é uma mulher baixinha. Você deixa eu falar isso? Sim, com toda certeza. Sou mesmo. Então, imagina, pra liga de basquete, você imagina uma pessoa alta, né? Eu tenho amigas altíssimas, que não são. Então, assim, ela foi todo o estereótipo de tudo que eu não imaginava ser. E com uma história muito linda, muito guerreira, brava. E eu quero pessoas assim no meu canal, quero pessoas assim para conviver, sabe? Porque a vida é muito passageira. Então, a história dela me emocionou. Quis que emocione vocês também, nessa quarta-feira. Me conta, quando a gente começou lá no Palestrantes On, a gente foi para um curso de palestras. Ficamos amigos, tivemos um treinamento, uma imersão, né? Bem profunda. E no último dia, foi o último dia que você falou? Foi no último dia e eu fui a penúltima pessoa a falar. Misericórdia. A gente já estava super cansado, mas, gente, a minha caneta caiu e eu comecei a ouvi-la, porque é uma história, assim... Bom, lá eu conheci pessoas incríveis, mas é uma história, assim, muito bonita de ser contada. E eu queria ouvi-la de novo e passar para o meu público. Pois não. Bom, eu sou Fátima Aparecida da Silva. No meio do basquete sou conhecida como Fatiminha, Fatinha. Em casa é Tininha. Então, todos os diminutivos vêm. Sou filha de Maria Aparecida da Silva, uma mãe solo, que veio de Cachoeira Paulista e que era apaixonada por esporte. Dentro dos esportes, o basquete. Tá certo que naquela época era tudo TV branco e preto e muitas coisas eram de rádio. Mas mesmo assim, ela também gostava muito do esporte e acho que isso foi sendo transmitido desde criança. Porque ela foi trabalhar na casa de uma família, minha mãe cozinheira, na família Negreiros Alves, onde eu cresci, praticamente cheguei lá com 3 meses. E a filha da patroa da minha mãe, dona Ana Angelina, foi que falou, não, ela fica e eu cuido da criança. Então, assim, nós chegamos nessa família e foi ali na Vila Mariana onde eu cresci. Eu também. Junto com muitos meninos, tinham mais meninos do que meninas. Eu ficava num limbo de faixa de idade, porque algumas meninas eram mais velhas, alguns meninos mais novos. E como meninos, sempre na rua, nossa rua ainda permitia isso, e ali nós crescemos, jogando bola, jogando peão, andando de carrinho de rolemã, indo para a praça, bicicleta, essas coisas todas. Então, o esporte, desde pequena, sempre teve na minha vida. E minha mãe foi uma que sempre me estimulou, porque naquela faixa de etária, não era, naquele tempo, mulher não era para fazer muito esporte. E se fazia... Muito menos trabalhar, né? Esporte menos ainda. Menos ainda. Então, aí, crescemos, instigada pela dona Marina Negreiros Alves, que era uma professora. Eu estava fui fazer ali o ensino médio, ela me instigou, e eu fui fazer magistério, porque eu adorava criança. Eu já cuidava, e praticamente acho que estava fazendo meus treinamentos para ser professora. É isso que eu ia te falar, do magistério, né? Exatamente, naquele tempo era magistério, hoje é pedagogia. E aí eu amava isso. E fui crescendo com o magistério. Depois chegou o período de escolher a faculdade. Me bateram 2. Quais? Tá certo que eu tinha uma ali que eu queria escolher, mas eu vi que não ia dar. Era medicina. Eu queria ser médica pediatra. De tanto gostar de criança, eu queria um dia ser médica pediatra. Mas logo de cara eu vi que eu não ia ter, porque algumas vezes cheiro de formal, na faculdade de educação física, depois laboratório, o cheiro... Não, vai desmaiar na frente da criança, não então, dá, né? aí minhas opções foram educação física e também a faculdade de pedagogia. Eu entrei nas 2. Olha que legal. E, infelizmente, minha mãe falou assim, 2 não dá. Você tem que optar por uma, porque ela é empregada doméstica, eu até então não tinha ganhos muito grandes, porque eu era atleta também fui jogar basquete com esse tamanho todo, né? Esse 1,63 m, joguei, não posso falar que não, mas joguei. E aí ela falou, ou uma ou outra. E eu escolhi, logicamente, a educação física e fui cursar na FEFISA em Santo André. E foi bárbaro fazer a FEFISA, porque lá eu encontrei na cadeira de basquetebol o ídolo da minha mãe. Meu professor querido, Lami Marques.
um grande ídolo do basquetebol, que infelizmente nos Não deixou acredito. algumas semanas atrás. Nossa. E quando eu entrei na sala, quando foi ter a aula de basquete, que era Vlamir Marques, quando eu voltei para casa, falei, mãe, você não vai acreditar quem é meu professor. Ela, quem? Eu, seu ídolo, Vlamir Marques. Ela ficou Nossa, assim, que emocionadíssima, realização. realizada, porque eram duas realizações, né? Primeiro, eu ter conseguido, que foi a única coisa que ela sempre pediu, estudar. Eu podia fazer esporte, mas que eu tinha que estudar. Nunca fui uma exímia aluna, mas também nunca repeti. E fui fazendo as minhas coisas. Na faculdade eu me encontrei, na área de educação física foi ainda mais onde eu encontrei, porque tudo aquilo que eu vivia na rua, eu fui ter a base teórica, a base prática, para poder praticar e fazer e aprender. E também encontrei uma professora que aí me trouxe para dentro da escola, a professora Maria Rodrigues. Gente, tudo tem nome. Tudo tem nome. E ela dava aula de educação física infantil, que é exatamente o que você usa na escola. Sim. E de tudo que eu tive na faculdade, então esses dois professores foram que me deram a base para eu depois continuar, ser inserção na carreira aí, né? Não posso esquecer também a recreação, porque é a base de onde a gente começa, mas foi por aí que eu comecei na educação e que o basquete realmente veio mais a fundo na minha vida. Mas aí você se formou na educação física e foi dar aulas para crianças? Formei em educação física e fui para as escolas. Jura? Juro, fui para a escola. Um dia, já no meu primeiro ano da faculdade, até então eu só era atleta, né? Que só era atleta. Minha mãe era minha mãe trocinadora. Ah, eu sei como mãe é. trocinadora, ela me apoiava para eu estudar e me deixava treinar. Então sempre foi treino, por exemplo, à tarde, estudo de manhã, treino à tarde. Ou escola, faculdade foi à tarde, treino à noite. Até que chegou no primeiro ano, na metade do primeiro ano, eu falei, mãe, eu acho que já está na hora de eu começar a trabalhar, né? Ela, não, imagina, tal, não precisa, ainda dá, vai estudar, continua estudando. Os treinos não eram tanto, continua estudando. E aí um dia eu peguei, naquela época, a gente sentava e pegava as páginas do jornal. E um dia lá, sempre a gente assinava o jornal, eu gostava de ler, sentei quietinha, papá, jornal, e achei uma escola pertinho de casa que estava precisando. Não contei nada, falei, mãe, preciso sair. Fui ali, nasci na Madureira, ali na Vila Mariana. Gente, você mora do lado da casa da minha mãe. Exatamente. Para Fui tudo. ali, tinha escola. Para a gravação, tô brincando. Hoje já não tem mais, mas era o Reino Encantado, olha o nome, era o Reino Encantado. E eu sentei lá para fazer a entrevista com a dona Uda Mafuz, que era a diretora e dona da escola, e ficamos tarde toda ali, ela entrevistando, ela conversando, e saí empregada. Foi a única vez que eu realmente procurei um emprego na minha vida. Os outros todos foram consequências. Olha, a gente fala que sorte dá trabalho, mas também tem um dedinho de Deus, viu? Com toda certeza, e ele olha muito, leva muito por minha mãe, olha muito por mim, e ela agora eu tenho mais um, né? Que ela também olha lá de Com cima por mim. certeza, muito orgulhosa de você ter conhecido o ídolo dela. Exatamente. E de você ter ganho esse papel, né? Esse importante papel que poucas mulheres conseguem no esporte ainda. O esporte brasileiro, ele não é incentivado nas escolas, vamos ser sinceras. Né? Já não era muito antigamente. Hoje... Você acha que melhorou? Não, teve um período que nós tivemos ali, principalmente porque as leis ajudavam, né? Dentro da educação, tem as leis de diretrizes e bases, que trazem quantas aulas tem de cada componente curricular. E esse componente educação física, como educação artística, inglês, que são os específicos, eles nunca tiveram a mesma grade do que língua portuguesa, matemática, história, geografia, não é? Mas mesmo assim eram 2 ou 3 aulas semanais. Hoje, infelizmente, nós não temos isso. Né? Algumas escolas ainda mantêm 2 aulas semanais. Sim. E algumas escolas 1 aula semanal e optativa ainda. Então, a prática do esporte, o conhecimento, eu não digo da prática do esporte, eu digo a inserção da criança dentro da escola para conhecer uma atividade física, um esporte, tudo mais, e depois poder gostar. Exato. E aí procurar um treino
Não, eu quero treinar basquete. Aonde tem? É os clubes, ok. Ou tem treino nas escolas, que algumas escolas dispõem isso, principalmente as particulares, pós-horário. Né? As públicas hoje também têm alguns projetos que podem isso. Ah, não, quero judô, quero natação, quero atletismo. Então, você teria isso mais próximo. Hoje, com a diminuição das aulas de educação física, esse universo fica um pouquinho mais restrito. Graças a Deus ainda, né, o esporte sobrevive por quê? Muitos pais colaboram insistindo que os seus filhos possam ir à escola. Por quê? Para o esporte traz disciplina, traz ali você não procrastinar, você saber lidar com vitórias e derrotas, que a gente vai enfrentar com isso pela vida inteira. Exatamente. Né? Comunicação. Para algumas crianças, é a possibilidade, assim como foi para mim, descobrir primeiro a cidade de São Paulo, porque com as escolas a gente ia jogar em bairros diferentes. Que legal, Pá. Depois, quando entrei no clube, eu comecei a ir para cidades diferentes, então a gente entra no ônibus e você vai viajar. Então eu ia para Catanduva, ia para Araçatuba, ia para lugares longes de São Paulo. Jundiaí, que a gente também, ou o ABC, que nós íamos jogar. E depois, quando você galga uma categoria já de seleções, você começa a viajar dentro do seu país. Então, eu comecei a descobrir isso tudo. Então, a geografia que a gente aprende na escola, a história que a gente aprende na escola, a gente começa a vivenciar e fazer parte da história da nossa vida, né, de nossa família, que foi uma descoberta muito grande. Então, isso é legal do esporte também. Além de que você conhece muitas pessoas. E outra, né? Esporte é, assim, hoje é visto como um antidepressivo natural. Práticas de esportistas independente, elas fortalecem os músculos, o corpo, o sanguíneo, mas também aqui, ó. A mente. É impressionante. A pandemia trouxe muito isso, porque as pessoas passaram a ter que ficar em casa. Então, ou elas tinham que poder fazer o quê? Dar uma caminhada no seu condomínio, não tinha dar uma caminhada no seu bairro, fazer as atividades para que você realmente tivesse um além da sua parte mental. Então, você conseguir trazer o mental através da atividade física. E hoje a gente também tem, que muitos psiquiatras, muitos médicos trazem, o quanto a prática de uma atividade física regular, ela ajuda na cura de depressões, ansiedade, pânico. Hoje estava passando uma reportagem da esclerose múltipla, quanto isso também fortalece e você pode ir para outros níveis. Então, não é uma questão só de você também ser atleta, é uma questão de saúde, de qualidade de vida, o quanto nossa população está envelhecendo. Então, quantas você tem que ter melhor, que nem o Dr. Drauzio fala, de exercícios, né? Principalmente para membros inferiores, para você poder sentar, levantar, andar, mas, né, que você chega a cuidar dos netos, vivenciar com os netos, nem cuidar, curtir os netos. Viu, mãe? Isso aí é para minha mãe, recado para minha mãe, aproveitar os netos, tem que estar, ó. Tem que estar firme. E os pais têm que estar firmes também. Eu tô tão cansada. Porque, dependendo da faixa etária, né? Quando você tem ele ali quando criança, vai começar a descobrir o mundo, andar para todo quanto é lado. Eu falei, né? Que eu nunca mais tive sono e nunca mais minha coluna foi a mesma. Então tem que fortalecer, viu? Tem que fortalecer. E eu faço justamente por isso, porque eu tive um filho. Primeiro filho que eu tive, eu demorei 6 anos para ter o segundo. Porque eu não sabia se eu queria. Porque deu tanto trabalho primeiro. Trabalho de neném. Lógico, a descoberta. É uma descoberta. Não tem uma bula, né? Falar, eu sou mãe e agora eu sou pai, o que eu faço? Descoberta. Gente, aquele menino, ele é um anjo, mas ele corria tanto. Graças a Deus. Graças a Deus. E eu correndo atrás e ele agachado, com o carrinho no chão. E a minha coluna indo pro saco. Então eu falei assim, bom, vou ter o segundo. Não vai ser assim, né? Foi. Foi pior. Foi pior. Vem com outra energia, né? Nossa, vem com outra energia dobrada. Remasterizada. Dobrada. Joga bola já, sabe? Tem incentivo na escola. E os dois, né?
O meu Mas esse é o papel da escola, se a gente for falar. Propor atividade, descoberta de mundo que essa criança está vindo. Que legal. Porque ela vai... Tanto que eu sou apaixonada pela educação infantil. E porque esse olhar diferente da criança, de descoberta, de estar se encontrando, de abrir para o mundo, começar a andar, começar a falar, começar a interagir com as pessoas e ter que ir, vir com várias pessoas, vários lugares, isso é muito gostoso de você ver da criança, né? É muito bom. Meu e filho, passa rápido. Passa tão rápido que eu tô chocada. Eu tava vendo um vídeo do meu filho na Páscoa, né? Ele nem gosta de ver, porque é ele sendo criança mesmo, curtindo a Páscoa, né? E agora ele tá com 12 anos, já é um mini pré-adolescente que acha que é gente. Já mas, são. Né? Já. Ele falou menos. E eu tenho o pequenininho que copia ele. Então, assim, por exemplo, o meu filho, ele se identificou no futebol. Que gostoso. Mas, assim, eu coloquei, quando ele era pequeno, com incentivo meu, no taekwondo. Porque o taekwondo me parecia uma atividade esportiva muito direcionada, disciplinada e muito, assim, respeito, horário, disciplina. Só que ele não se encontrou. Não se encontrou. Eu vi ele infeliz indo para as aulas. Então eu observava que ele realmente cumpria a carga que tinha que cumprir, mas ele não era feliz. Isso é ele importante. ia por causa dos amigos. Aí eu falei, não vai não. Vamos cortar isso aqui. Vai para onde você gosta, para onde você se encontra. Vamos para natação. Quase se afogou lá. Mas você sabe que a natação, independente da criança se ela gosta ou não, eu indico que seria uma das primeiras atividades físicas que deve ter. Sabe por quê? Hoje, quer queira, quer não, qualquer lugar você tem um meio líquido. E para evitar que uma criança possa se afogar. Deus me livre. Porque a criança, ela é ativa. E por mais que você fale, não, eu estou 100% de atenção, ela pode, 1 milésimo de segundo, dar uma saída, uma escapada e vir a cair numa piscina, ou cair num rio, ou cair num qualquer lugar que seja. Sim. Então, não tem noção. E a questão é que a natação, ela trabalha muito a parte respiratória. Então, para essa questão de doenças respiratórias, que a gente tem muito hoje em dia, então também é muito boa a parte de natação. Isso que a natação nunca foi o meu forte, mas eu também fui para aula de natação, minha mãe me colocou, depois que eu voltei também de um sítio, me jogaram na piscina, aí quase que eu fui. Mas é assim, né? Exatamente. A gente joga, eu peguei e falei, com o segundo vai ser diferente. Vou jogar, porque aí ele vai tentar se salvar. Claro que eu vou pular em cima, Sim, né? Mas pelo assim, menos dá para aquela questão de que ele vai sair e vai vir para... Já sabe como chegar à parte alta para buscar a respiração. Se necessário, vai baixar e subir de novo. Tem alguma pergunta, Lu? Vamos lá. A gente teve perguntas para Fatinha. Fala aí. Quais são os seus planos futuros? Planos futuros. Planos futuros. Bom, temos aqui como O que você está fazendo hoje? Hoje eu continuo trabalhando, né? Tenho minha carreira na arbitragem, hoje eu continuo trabalhando. Você palestra, Fatinha? Faço palestras em escolas, em eventos. Vou indicar você, hein, para minha. Pode, estamos ali à vontade. Por isso eu fui fazer o Palestrante On, quando nós nos encontramos. Era para aprimorar a questão de oratória, posicionamento de palco, melhorar as palestras que a gente pode estar ministrando. Outra semana eu tive possibilidade de estar com 80 professores da Fundação Casa, trazendo informações para eles, para que eles pudessem estar melhorando a prática deles dentro do basquete. Fomos às escolas, tenho ido à escola. Fora disso, a parte corporativa também, faço palestras, trazendo o quanto a possibilidade que você tem do esporte enquanto prosseguir carreiras. Né? Você se posicionar nas carreiras, como você se efetivar. É difícil, né, Fá? Exatamente. Você quer ser uma atleta hoje, aqui no Brasil, pelo menos. E você é bom, mas como que é essa peneira? Nós temos muito... Nossa parte esportiva, nós temos alguns segmentos, né? Primeiro, o nível é o escolar.
Então, aí tem as escolas, temos campeonatos das ligas escolares particulares, temos o GESP, que é estadual, temos as Olimpíadas municipais, tanto das escolas quanto dos céus. Depois você vai para o nível universitário. Hoje tem várias ligas universitárias. E temos as competições de alto rendimento que você vai para os clubes. Então, aí as federações de todas as modalidades têm seus campeonatos estaduais e depois aí a gente tem os nacionais e temos os internacionais, quando chega às seleções. Né? Daí depois temos os universitários também, que vai nível estadual, nacional e internacional também. E assim tem toda essa questão esportiva, acompanhada pelos patrocínios. Irmãcínios, mãe-trocínios e os gestores que ficam ali correndo atrás. Logicamente, hoje a gente tem as leis, a gente não pode esquecer que tem as leis de incentivo, mas nem todos as ONGs, todos conseguem estar usando. Então, eu tento fazer aí essas palestras, né? Venho buscar essas palestras para poder estar auxiliando e desenvolvendo e capacitando pessoas. Tenho a intenção de escrever mais um livro, como depois daqui a gente já conversa, os seus aqui. Né? E também dar continuidade nesse, ainda por mais, eu acho que alguns anos, ainda dentro do basquete, fazendo aquilo que eu amo de paixão. Ai, gente, isso é bárbaro. Uma vez professora, sempre professora. E eu digo que o biônimo EE, né, educação e esporte, eles me propiciam a auxiliar, a chegar nas pessoas que querem também seguir um pouco do que eu já fiz, né? Então, hoje a gente tem os cursos, eu acabei essa semana o da Liga Escolar, curso de arbitragem, tem um projeto que nós fizemos lá no Hunters também, dando sustentabilidade para os projetos sociais. Então, isso é uma das coisas que eu quero fazer através do PAIS, que é o Projeto de Arbitragem Esportiva Solidário, que é ainda não é uma instituição, mas que eu tenho ali, minha. E também o curso que é da Federação Paulista de Basquetebol. Por quê? Foi aí que eu comecei. Sim. E é aí que me deu a possibilidade de sair de São Paulo para o mundo, dentro dessa carreira que eu me descobri. Menina, e super difícil para mulher, né? Demais. Não cobraram de você a altura, não? Não tanto a altura, sabe, Cristina? Mas você jogava bem? Porque, vou te falar, eu tenho altura, mas com bola... Eu era a última a ser escolhida lá na escola, sabe? Sim, como eu disse para você, aquela questão da vivência da rua e das escolas, no início, eu não era a última, não era a bambambam, não. Mas eu era aquela formiguinha. Precisava que eu trabalhava, treinava, para poder, na hora que precisava, ia. Não era... né? Aquela sensacional. Mas era importante, era escolhida. Fazia parte das equipes, conseguia estar presente nas equipes. Que legal. Mas quando eu cheguei na faculdade, eu comecei a ver que ser atleta não ia ser. Só ficar na escola não ia dar. E num dos meus jogos, 2 árbitros estavam conversando com um oficial de mesa que ia ter um curso na Federação Paulista de Basquetebol. Isso nos idos lá embaixo, atrás, né? Décadas de 80. E nessa época, eu fui lá me inscrever. Falei, olha que legal, eu gosto do basquete, vou precisar disso enquanto professora, vou alinhar. E fui lá fazer o curso. Só que nesse momento, meu instrutor era o Antônio Carlos Affini, um árbitro internacional. Nós não saíamos como árbitro, só como oficiais de mesa. Menina, mulher. Mulher, né? As coisas. Mas aquela questão, nessa época faltavam muitos oficiais. Às vezes ficavam 3 na mesa de controle onde eu estava e um correndo sozinho. Eu falei, para apitar, como professora de educação física, a bola saiu para cá, a bola saiu para lá. E como eu fiz o curso, eu consegui. Então eu ia ajudar. Que linda. Passou o ano, mudou o instrutor e mudou a filosofia. Uma árbitra mulher. Aí vem o Geraldo Miguel Fontana, novo instrutor, também árbitro internacional. E ele trouxe uma das alunas dele, que eu falo que é a minha fonte de inspiração para me tornar árbitro, Elizabeth Ferracioli, falou, não, eu não quero ser oficial de mesa, eu quero ser árbitro. Eu quero ir para a quadra. Eu quero apitar. Porque não, tá. Quero.
Pensaram que ia tirá-la. Não, ela é firme, forte, né? Tal, falou, não, eu quero. E foi. E já tinha a Tatiana também, que tinha feito o curso com ele lá na USP. Então, foram as duas primeiras que surgiram aqui em São Paulo. Olha. Quando eu comecei, teve um, teve dois. Aí eu assim, eu falei, não, agora eu também quero. Aí você foi e conseguiu. E aí eu fui, mas não queriam deixar eu fazer, porque eu estava começando a ficar bem na mesa de controle. Né? Daí eu falei, onde eu estou? Numa faculdade de educação física. Levei para a faculdade, vamos ter curso de arbitragem, vamos fazer. Que legal, incentivando. Aí levei as amigas e fiz a inscrição junto. E eu tenho que ficar junto com elas. Boa. Estratégia, você tem que ter estratégias. Tem que ter. E assim fiz o curso e me graduei, saí ali como oficial de quadra. Ai, que orgulho, E dali gente. segui a carreira, foi quando nós vai descobrindo. Então eu descobri que na década de 60 e 70 teve a Usura, lá no Rio, que não ficou. Depois teve a Márcia. Márcia Ferreira, do Rio Grande do Sul, que foi a nossa primeira árbitro internacional e da América do Sul, foi a primeira. Gente. E isso acaba trazendo luz. Aí você fala, bom, aonde vou chegar, não sei, mas vamos continuar. Não, ainda mais quando você gosta. E, assim, eu achei que as portas se abriram para você, né? Graças a Deus. Nesse meio tão difícil de penetrar. E, assim, você foi trazendo luz para as escolas, você foi trazendo luz para as mães, para as ligas, para os controles, enfim, para os jogos. E aí, como é que chegou esse negócio do livro? Me conta um pouquinho só. Então, nós vamos ali crescendo, né? Surgem outras mulheres, só que tem a questão que a gente está dentro da escola. Dentro da escola a gente tem muitos livros. E tem aquelas máximas que falam, né? Você tem que ter um filho, plantar uma árvore e escrever um livro. Ai, jura? Né? Eu vou escrever um livro. Falam que tem essa máxima, né? Uma delas eu acho que eu não vou conseguir cumprir, ter um filho. Quer dizer, nunca se sabe. Né? Nunca se sabe. Mas Não chegou o nosso período de pandemia. Chegou a pandemia, foi quando a gente conseguiu ficar parada. Para muitas, a gente tem que saber que a pandemia ela trouxe muitas dores. Né? Muitas dificuldades e tudo, mas eu digo que foi realmente uma possibilidade de um momento de parada sagrada também, para que a gente pudesse se reconectar com o seu eu. Né? E eu tinha participado alguns anos antes de uma imersão do IBC, com José Roberto Marques. Como mudar sua vida? E Estratégias para rever crenças, pensamentos e hábitos. Que bacana. Exatamente. E aí, o que foi desse projeto? Eu estava navegando na internet e surgiu esse do IBC. E lá no curso eu já tinha ciência disso, né? E falei, agora chegou a hora. Falei, deixa eu ver se eu consigo me inscrever. Entrei em contato. Era a última claro vaga. Que você conseguiu. Não, mas veja só, era a última vaga. Você conseguiu. E no último momento, que eles já estavam praticamente fechando. E aí eu falei, o que eu vou escrever? Daí, trazendo ali uma reflexão, alguns anos atrás minha mãe tinha ido, eu também tive uma crise de depressão. Normal. Então, comecei a fazer uma reflexão e foi sobre isso, de como eu entrei nessa depressão e de como ela me saiu. Então, de novo, quem me salvou foi o esporte e o basquete e a educação. E aí eu fui escrever nesse primeiro, Como Cuidar da Sua Vida, é o que eu escrevo. Eu abri até aqui rapidinho, gente, uma frase que tocou muito meu coração. Olhares e toques dos anjos, inspirações, transformações e conquistas. Se você quer transformar o mundo, experimente primeiro promover o seu aperfeiçoamento profissional, né? E realizar inovações no seu próprio interior. Você estando bem com você, do ponto de vista em diante, as mudanças se expandirão em proporções cada vez maiores. Grande Dalai Lama. Exato. Tem mais uma perguntinha. Então, esses são os projetos aí. Escrever, palestrar e ministrar os cursos de arbitragem. E sempre incentivar. E mentoria. E quero abrir uma mentoria. Eu acho. Uma mentoria aí para oficiais, para mulheres, para quem quiser plano de carreira. Então, são os 3 tópicos que eu acho que
consigo estar trabalhando nesse universo. Ó, a Lu trouxe mais uma pergunta aqui pra mim. Eu vou falar. Tá bom. Qual o seu sonho hoje? E quando você terminar de responder essa pergunta, você mostra os seus... as suas... Meu grande sonho hoje, digamos assim, é realmente ter um instituto, trazer o PAIS, formatar o PAIS, que é o Projeto de Arbitragem Esportivo Solidário, para fazer um trabalho social dentro do esporte e da educação, alinhando esporte, educação e a parte social, que eu acho imprescindível para que a gente dê sustentabilidade para as casas, para tudo. Eu acho que são 3 níveis aí bem legais. Acho que fazer isso, escrever de novo. Acho Que você gostou, tomou gosto. Exatamente. E eu falo que assim, hoje, depois de umas questões de saúde, eu falo que o meu grande sonho é ter mobilidade de novo. Eu já tô pedindo Porque isso. eu coloquei uma prótese, já fiz 5 cirurgias de joelho e tô aí, talvez... Menina, mas o que é esse talvez negócio do tenha joelho, que fazer hein? mais uma, mas vamos aí, seguimos. Todo acho que mundo com o negócio do joelho. Acho que meus grandes sonhos são esses. Instituto, escrever mais um livro e ter mobilidade. Mas vai Saúde, ter, você né? sabe, né? Mas se bem que ela também não me para, né? Eu Não. vou fazendo as coisas e não Porque tem um não tem propósito, jeito. né, Fá? Exato, exatamente. E o propósito é muito forte, ele não Exatamente. deixa a gente desistir. Não. Me mostra aqui, ó, Bom, essas medalhas, tá esses certo. certificados que eu tô vendo beijinho. o esporte, ele me possibilitou, Eu doidinha como eu pra estava ir. dizendo, de início, conhecer a cidade. Depois, o Os estado. países. Depois, me levou a conhecer os países da América do Sul. Aí, depois fomos para a Europa, fomos até a Austrália, fomos à Ásia e fomos aos Estados Unidos. E minha primeira inserção nesse mundo asiático foi esse daqui. Gente, como eu quis Eu já tinha estar ido nessa para as Olimpíada. competições, né? Mas Cobri. quando eu fui para a Olimpíada de Beijing, em 2008. E o que acontece? Todo mundo vê as medalhas que os atletas ganham, né? Mas nós, enquanto oficiais que estamos presentes, nós também trazemos... Claro, vocês são porque a gente vai descobrir que nosso trabalho é um trabalho voluntário. Tem ali algumas coisas de ganho, mas uns Jogos Olímpicos você não faz sem os voluntários e sem arbitragem, ele não acontece. Né? Certo. Então, eles É pra nos dão quem de ama. reconhecimento, né, nós oficiais, que chamamos chamados ITOs, Oficiais Técnicos Internacionais, Deixa eu dar uma olhadinha. eles nos dão essa medalha. Que Né? lindo. Então, essa foi a de Beijing, que eu participei como árbitro. Aí, depois, eu tive a grata satisfação de participar dos Jogos Olímpicos junto ao Comitê Olímpico Brasileiro do Rio de Janeiro. Olha que lindo, Então, bem aí no também, caderninho. nós... O reconhecimento. O reconhecimento, Gente, é muito legal isso. né? Não que a E- gente precise, mas é tão bom ter. São recordações ímpares, né? É. E uma das primeiras e mais inusitadas minhas imersões foi... já estava muito feliz os Jogos Olímpicos. Olha, Rio foi fazer 16. parte dos Jogos Paralímpicos. E trabalhei com basquete conjunto à IWBF, né? Que é Sim. de cadeirantes. E que foi um Nossa, mundo gente. muito lindo também. Eu acho que é uma descoberta de enorme. descobrir. Foi sensacional. Foi Gente, eu fico sensacional. passada com isso. Exatamente. Olha, Então são algumas coisas que vêm. E depois São eu os fui. louros, né? São os louros. Eu que fui. lindo, ó. Aí Rio já. 2016. Então são funções diferentes. Aqui eu fui como árbitro. Aqui eu estava como coordenadora dos oficiais técnicos nacionais, que são os oficiais de mesa estatísticos do Brasil. E eles são E voluntários? foram 60. E nós fizemos tudo com, assim, muito afinco. Foi um momento ímpar da minha vida. Ai, eu Ímpar. adoro esses E eu momentos. sou eternamente grata a todos que participaram do processo, porque de início 200 se inscreveram, né? Mas no final a gente precisava chegar a 60. 30 oficiais de mesa e 30 estatísticos. E eles foram ali, ó, eles investiram nos treinamentos, porque tinha que pagar os treinamentos, o COB dava algumas assistências, mas eles tiveram que investir tempo para participar do treinamento e depois ir para os Jogos Olímpicos. Foi mágico. Foi mágico. mágico, foi mágico. Imagino. É? Aí tem mais Aí coisinhas temos. aí, ó. Aí depois eu mudo de função. Eu deixei a quadra como árbitro em 2010, passei a ser a coordenadora. Tá. E aí eu chego a delegada técnica em 2017.
Já agora. Comissária e recente, depois deixa eu ver. delegada. E aí eu fui para o meu primeiro Jogos Pan-Americanos, porque como árbitro eu não tinha ido. Gente, que top. E esse foi o primeiro Jogos Pan-Americanos que eu fui como delegada Jogamos todos. como Muito delegada legal. técnica em Lima, Peru. E depois eu repeti em 2023. Aí eu fui de novo como coordenadora de oficiais técnicos nacionais do Comitê Olímpico do Chile. Aí eu fui convidada pelo Comitê Olímpico do Chile para exercer essa função. E agora, né? 2023. 2023. E o Brasil vai sediar os Jogos Pan-Americanos em 2031 no Rio de Janeiro. Ah, meu São Deus. Paulo tinha sido uma das possibilidades, mas agora saiu que vai ser Vai ser no de Rio Janeiro. mesmo. Exatamente. Volta o próximo para Lima, Peru, e depois 2031 vem para o Brasil. Vamos para o Rio de Janeiro. Se Deus E essas quiser. medalhas foram as E essas que... daqui Deixa eu são dar uma como olhada. delegada técnica. Essa daqui Porque é eu uma acho Copa linda. América U18 que nós tivemos na Colômbia ano passado, né? Então a Nossa, FIBA como o nos esporte voltou. brinda com essa parte de seleções também. E essa daqui é da BCLA que nós tivemos. Eu Que fui fazer a lindas final medalhas, também. hein? Agora vai ter a final a partir da semana que vem, de novo no Rio de Janeiro. E essa daí foi quando eu fui também lá no Rio de Janeiro para as finais. Então eles Gente, também é nos recente, reconhecem. ó. É. 2021, 2022. Assim, e ela é pesada e ela São. tem um... A FIBA tem muito bom gosto na escolha das medalhas, Não é? tanto para os atletas quanto para nós, e muitos dos troféus também, que alguns eu vou contar aqui, às vezes são fabricados aqui no Brasil. Olha, Exatamente. tem mais alguma pergunta, Lu? Eu tenho uma. Pois não. Quando um atleta é rejeitado, tá? Porque acontece. Muito. A Nas gente está peneiras. contando o lado bom da Fatiminha que venceu e que prosperou. Mas quando um atleta é rejeitado, como lidar com isso? Seja jovem, seja mais velho, seja até paraolímpico, porque às vezes Sim. não dá, Uhum. né? Por mais que você invista no ser humano. Sim. Como é que é esse baque de falar? Você não foi aprovado, você não passou na peneira, você não está apto, você não tem jeito. Não, jeito a gente sempre tem. Né? A gente se encontra. Eu acho que se você, de repente, não deu num clube, isso a gente passa como atleta quando a gente vai fazer as peneiras. Você não deu num clube, você vai fazer a peneira em outro clube. Você indica? Porque às vezes você não tem, para aquele grupo, as suas características não cabem. Né? Mas, de repente, para um outro clube, falta a sua característica. Exatamente. Né? Então, Mas a é gente duro, não, né? É duro. Mas isso a gente vai ter para a vida toda. E eu falo que, nesse momento, nada como alicerce da família. Menina, A impressionante. base é a família, que vai te dar apoio. Ó, você não passou hoje, toca. É isso que você quer? Exato. Então, vamos treinar um pouquinho mais. Por que você não passou ali? Por conta disso. E o que você precisa? Você tem essa característica boa, vamos fortalecer. Vamos buscar um outro treinamento. Né? Vamos buscar um outro local. E outra coisa, por exemplo, que nem quando eu cheguei na faculdade, eu cheguei e estava um limite das equipes, que eu já era a 12ª. Né? Então, eu já era a 12ª, eu sabia que eu não ia ter muita para ir para frente, por causa do adulto, a minha estatura. Eu fui começando a ver aonde eu poderia estar com as minhas expertises. Então, é aproveitar as oportunidades que vêm. Ali eu não fui atleta, ok, eu pude ser árbitro. Primeiro eu fui vencer a ser técnica num clube, também. Lá no Clube Atlético Ipiranga, me abriu as portas. A minha amiga Inês abriu as portas. Né? Depois fui para a arbitragem. Você tem a preparação física, se você gosta. Você tem a parte médica. Você tem a parte da arbitragem. Você tem a parte, hoje, tem o direito esportivo. Você tem, do médico, você tem a parte de ortopedia, você tem toda a parte de psicologia esportiva hoje. Então, você pode ser psicólogo ou psiquiatra esportivo. Olha. Você tem a odontologia esportiva também. Você precisa ter os administradores. Leques, né? Você tem a administração esportiva para poder angariar patrocínios, fazer a gestão de clubes, né? Se enquadrar dentro das leis que precisam. Você pode fazer
ser um propositor de projetos incentivados. Você pode ter os seus projetos sociais. Ou seja, a gama é muito grande para a gente falar, se uma pessoa falar não para a gente. Nossa, se aquilo está dentro de nós e a gente quer, você vai encontrar um lado para ir. Parte de escrita. Nossa parte disciplinar, né? Hoje tem, por exemplo, quem eu lia muito, e até quando eu fui fazer o meu primeiro livro, que foi esse daqui, junto da Secretaria Municipal de Educação. Olha só que bacana, aí eu escrevi gente, especificamente de basquete, um projeto da Secretaria Municipal de Educação com a Maria Alice Zimmermann, né, para os professores que estavam ali levando seus alunos para as Olimpíadas. Então, eu precisava de capacitação, né? Então, tem que escrever... conceitos, percepções, Exato. Possibilidades, modalidades. Dentro disso, você pode escrever. Hoje, a gente tem palestrante, vem fazer palestra, vem conosco fazer palestra. Sim. Ou seja, o leque é muito grande para a gente ficar restrito a um não. E são vários nãos que a gente vai receber na vida. Né? A gente vai receber não por ser mulher, a gente muitas vezes vai receber não por etnia, por religião, tal, essas coisas todas. A gente vai receber não porque ali ainda nosso currículo não é bom, ou às vezes a gente vai receber não porque a gente já tem uma certa idade e o currículo é muito alto e não cabe, né? Então é muito não para a gente ficar sem fazer. E esse daqui foi all-in. Foi o último que eu fiz o ano passado. A arte de governar sobre todas as coisas. Nesse daí eu escrevi exatamente isso. Quanto não só a arte de governar todas as coisas, mas quanto você ser singular no mundo de comorbidade ou de tudo é igual, você ser diferente também te leva à frente. Então, aquela questão do não, muitas vezes ele não pode ficar, né? Vamos embora, vamos abrir as portas, vamos correr, vamos procurar para poder ir adiante. É isso, né, Fá? É sobre isso. É sobre tudo isso. É sobre tudo isso. Olha, gente, eu vou encerrar aqui o podcast. Eu vou deixar as redes sociais da Fátima, Instagram, toda a programação dela, tá? Para vocês acessarem e segui-la, porque é um exemplo a ser seguido. E me admira muito. E a sua dinâmica de grupo no final, aquelas bolinhas lá. A bolinha. Foi demais. Acordou todo mundo. Tempo, né? Porque você trabalha com tempo, agilidade, atenção e trabalho de equipe. E olhar para todo mundo. Para todo mundo. Você precisa daquele para você conseguir fazer aquilo. Gente, é uma corrente do bem, não é? Exatamente. Então, eu acho isso tão forte, as pessoas não percebem. Mas, enfim, vamos tentar trazer deste podcast, né? Essa visão de que a gente precisa do próximo. Não adianta ficar sozinho. A gente precisa de ajuda. E o esporte mostra muito isso, né? Exatamente. Eu queria, Fá, que você deixasse uma mensagem para todo mundo, assim, que tem um sonho, ou simplesmente porque, fala que sonho é sonho. Sonho se profetiza muitas quando vezes. Você acredita, visualiza, escreve. E eu acho isso incrível, uma lei que o universo e Deus lhe ajuda, sabe? Então, mulheres, às vezes, não só no esporte, mas na vida, na carreira, no que quer fazer ainda, se surpreendam com histórias assim. Porque eu acho que é um legado, né? É não desistir. Quando eu tô cansada, eu vejo que deu tudo errado, eu falo, respira, chora, cai, mas depois eu levanta e dá a volta por cima. Exatamente. Então, assim, que os seus sonhos próximos se realizem. Eu estou muito feliz que você veio daqui sua mão. Você é uma pessoa muito querida, muito forte, de personalidade muito querida. E foi uma honra para mim te conhecer no curso do Palestrantes. A gente manteve esse contato, foi tão bom para mim, me fortalece. Ainda há por vir. Ainda há por vir. E assim, eu queria que você deixasse uma mensagem para as minhas, né, assim, seguidoras, ouvintes do canal,
que é tudo tão novo, mas é tudo tão com tanto amor, com tanto propósito, com tanta direcionamento, autoridade, propriedade, dizendo assim, vocês mulheres, nós, não é feminista, é feminilidade. A gente pode ser o equilíbrio, entende? É sobre isso. Então, Fá, deixa um recadinho, pode olhar para aquela câmera. Bom, vou deixar aqui umas pílulas, digamos assim. Sim. Né? Eu acho que quem sempre me inspirou muito e continua me inspirando é minha mãe. E quando pequena, e depois muito tempo, ela falava que ela tinha 3 P's, né? E que eu devia seguir esses 3 P's. Ter paciência, porque as coisas não acontecem no tempo que a gente quer, mas no tempo que ele tem que ser. E principalmente lá de cima. É tão difícil, né? Persistência, para que eu pudesse dar continuidade ao que eu estava querendo e trazendo para conseguir. Tendo paixão por aquilo que eu fosse fazer. Aí, durante a vida, eu fui vendo que eu tinha que saber que tinha que agregar isso a um progresso contínuo das coisas, saber que o processo é dolorido, Sempre é. mas que tudo ele vai ter um propósito. Né? Então, os P's, desde pequeno, eles tiveram muito a minha vida. E eu agradeço muito, porque lá na casa eu tinha a Patrícia e tenho ainda a Ana Paula, que chama de Paula. Então, elas sempre estão muito comigo, por isso os enraigados dos P's que minha mãe me trouxe. Né? Depois eu fui descobrir, lendo os livros, que o Joel J falava. Tem 3 P's também. Pessoas precisam de pessoas, porque sozinhos nós não somos nada e não vamos a lugar nenhum. E tem Madre Teresa de Calcutá, que eu sou apaixonada pela obra que ela deixou. Eu também gosto. E ela sempre falava que a obra dela é uma gotinha no oceano. Mas sem essa gotinha, o oceano seria muito menor. Então, todos nós somos pequenas gotas em nossos universos. Mas sem essa pequena gota, esses nossos universos serão muito pequenos e menores. Então, que sigamos, enfim, firmes naquele que temos como propósito para poder fazer a diferença e transformar, levar a possibilidade de transformar pessoas e ajudar pessoas. Gratidão. Eu que lhe sou grata pelo convite e essa oportunidade ímpar. Nossa, eu estou muito feliz. Obrigada por trazer tanta coisa boa. Muito obrigada. Tá bom? Até me emocionei com essa do... Amém. Gente, encerrou mais um, né? Será que ela pode? E a gente vai deixar tudo da Fatiminha aqui. Quando vocês precisarem também mandar perguntas no direct, mande no meu, mande no dela. A gente vai divulgar, vai estar no YouTube esse vídeo. A gente só quer prosperar. Esse canal nunca foi para monetizar, mas eu percebi com o tempo que é preciso. Para você ter uma boa equipe, uma boa qualidade de produto, só que o propósito, sabe por que ele cresceu? O propósito dele, do canal, é cura, ajudar mulheres, famílias. Então, ninguém vai derrubar, porque é de Deus. É isso, minhas... Muito obrigada, tá, por nos assistirem. Espero que vocês tenham gostado. E Lu... Tudo certo? Aqui é minha assistente, aqui é minha tudo, né? Minha faz tudo. E pessoas que quiserem se unir a nós, a gente está de portas abertas. Beijo, uma linda quarta-feira.